Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal SOS Supervisores. O meu nome é Ayrton e eu ensino supervisores e líderes de produção a dobrarem as suas chances de serem promovidos, obtendo então salários muito mais atrativos. Hoje, no episódio 177, mais um tema muito interessante que a audiência tem me perguntado, feito questões nos comentários no YouTube das aulas que nós postamos no YouTube, em relação ao que significa Gemba Walking, principalmente, né? O que significa isso, esse termo que basicamente foi desdobrado através do sistema Toyota de produção, mas o que significa isso, né? Para que serve? O quanto isso pode ajudar conceitualmente e praticamente a carreira do supervisor, do líder de produção, do gerente de produção no dia a dia. Então eu aproveitei esse tema para juntar mais duas palavras que estão envoltas ao Gemba, que seria o Genbutsu e o Genjitsu. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, fica comigo até o final que eu tenho muita coisa interessante e pode fazer uma diferença brutal aí no seu sistema de gerir a produção. Então vamos lá que eu tenho bastante coisa para te mostrar. Primeiramente, pessoal, como eu sempre começo, mostrando conceitualmente o que são os termos utilizados no sistema de gestão de produção, seja ele no sistema Toyota, seja ele do Lean Manufacturing, seja ele da teoria das restrições ou qualquer outro método de gestão. O que significa então o Gemba? Pessoal, Gemba na verdade é uma palavra japonesa que significa local de trabalho, né? Ou lugar real onde realmente acontecem as coisas. Ele se refere então ao local onde as coisas acontecem, ao qual as ações, as atividades operacionais acontecem, onde os processos são executados e onde os problemas, logicamente, são identificados, onde os resultados são colhidos, mas onde os problemas realmente são identificados. É o chão da fábrica, como a gente costuma se referir aqui no Brasil, ou shop floor, quando nós falamos em plantas americanas, né? É o ambiente físico onde aquelas operações, onde o processo produzido é realizado. Então, basicamente, é uma palavra japonesa que significa local de trabalho. Ir ao Gemba significa ir ao local de trabalho. Vamos dar um exemplo de uma fábrica montadora de bicicletas, né? Nesse tipo de exemplo, o Gemba significa o espaço produtivo onde os operadores vão montar lá as bicicletas, os componentes, para que no final das contas tenha uma bicicleta montada. E é onde ocorrem todas as etapas do processo de montagem, desde a preparação dos componentes até a finalização das bicicletas. Ou seja, quando a gente vai ao Gemba para analisar um processo, significa ir até o local de trabalho, né? Ver as coisas lá como elas acontecem, com os próprios olhos, além daquilo que é comentado pelos outros. Então, fábricas japonesas, principalmente as que detêm o sistema Toyota de produção, o Lean Manufacturing ou o Good Lean, né? Porque tem o Bad Lean e o Good Lean, não vamos entrar aqui nos detalhes neste conteúdo, nesta aula, mas são termos muito comuns que significam a presença do gestor, a presença das pessoas realmente no chão da fábrica, porque é lá realmente onde as coisas acontecem. E vamos lá, pessoal, eu trouxe uma outra palavra que geralmente é usada juntamente ao Gemba, que é o Genbutsu. O que é o Genbutsu de fato? Genbutsu é uma outra palavra japonesa que significa coisas reais ou itens físicos, né? Então, quando você vai ao Gemba, você vai ver muita coisa fisicamente, né? Por exemplo, no caso do Genbutsu, significa envolver a prática de ir ao local de trabalho, que é o Gemba, né? Para observar diretamente os processos e trazer consigo os materiais, peças ou produtos envolvidos no problema. Genbutsu seria aquelas peças com problemas, aquelas peças físicas, os produtos físicos que você vê lá no Gemba, resultante, derivado de um processo produtivo que estão com problemas dimensionais, com problemas de qualidade, derivadas daquele processo. Então,
Genbutsu, na verdade, significa o entendimento do problema, né? É trazer clareza do que de fato está acontecendo com aquele produto defeituoso. É uma definição clara e precisa do problema. Então, isso é o Genbutsu, né? É o entendimento do problema. Um exemplo, naquela fábrica que nós estamos dando aqui de montagem de bicicleta, o Genbutsu envolve trazer as peças defeituosas para análise, para dar uma precisão melhor, para verificar dentro daquele defeito quais são os tipos de defeitos gerados pelo processo que mais se repetem, né? É dar detalhes em relação ao fenômeno, a localização do defeito, o tamanho do defeito, em quais componentes ele se localiza, a parte mais morfológica, né? Para que você tenha uma definição precisa. Se houver defeitos nas rodas das bicicletas, os funcionários irão ao Gemba, identificam as rodas defeituosas e as levam para análise detalhada. Perceba, não é análise de causa raiz. Nesse caso, o Genbutsu é a análise do problema, é a definição precisa. Antes da gente começar a analisar qualquer causa fundamental ou causas possíveis, é necessário que se tenha muita clareza e entendimento profundo do problema, que é no caso aqui o Genbutsu. E por último, pessoal, juntamente ao Gemba, Genbutsu, Genjitsu, né? O que é Genjitsu de fato? Genjitsu significa então a realidade ou a verdade. Refere-se à compreensão profunda da situação, baseada em dados e em fatos concretos, obtidos diretamente do local de trabalho, né, que é o Gemba, e dos itens físicos que você tocou, que você bem definiu, né? O Genjitsu, na verdade, é o entendimento agora da causa do problema. Você foi até o Gemba, até o local de trabalho, pegou as peças defeituosas, que é o Genbutsu, e agora você vai, através de fatos e dados concretos, no chão da fábrica, em relação àqueles defeitos muito bem identificados, qual é a causa raiz do problema. Vamos dar um exemplo da nossa fábrica de bicicletas, né? O Genjitsu envolve analisar os dados e as observações feitas no Gemba e com o Genbutsu, ou seja, com as peças defeituosas em mãos, para entender a verdadeira causa dos problemas de qualidade, né? Ou a hipótese de causa raiz. Por exemplo, após examinar as rodas defeituosas e analisar os registros de produção no Gemba, a equipe pode descobrir que a causa raiz mais provável daquele defeito está, por exemplo, na hipótese de uma má regulagem das máquinas de montagem, né? É lógico que essa causa raiz hipotética precisa ser testada no chão de fábrica. Então o Genjitsu nada mais é do que o entendimento agora da causa raiz do problema. Então você tem o Gemba, que é ir até o local de trabalho, ver, por exemplo, as peças defeituosas, pegá-las em mão, tocá-la e dar uma boa definição do problema, que é o Genbutsu, e através de coleta de dados e conversa com as pessoas, levantar uma causa raiz potencial e hipotética, que é o Genjitsu, ok? Então, tá aí 3 exemplos para você, claros, de como você pode aí ter um entendimento dessas 3 palavras japonesas no seu chão de fábrica: Gemba, Genbutsu e Genjitsu. Vamos lá, pessoal. Como você pode de fato implementar o Gemba na sua empresa, né? Basicamente, eu criei aqui uma planilha para que você possa utilizá-la como roteiro quando você for fazer análise no Gemba, quando você for analisar o seu processo no Gemba, no seu local de trabalho. Então, por que essa planilha é importante, pessoal? Criar uma planilha eficaz para o processo Gemba é importante porque você acaba focando em perguntas que vão revelar insights sobre, de fato, aquele trabalho real que está sendo realizado, né? Na qual podem ser identificadas oportunidades de melhoria e que ajude a você a entender as condições de trabalho e desafio enfrentado pelos operadores, né? Que muitas vezes ficam lá sozinhos, fazendo aquele trabalho que muitas vezes alguém ensinou, mas muitas vezes não tem voz para revelar as oportunidades da parte deles ou da sua parte em relação à observação do trabalho real que eles executam. Aqui está uma sugestão de algumas perguntas que você pode incluir nessa planilha
eu criei aqui 10 perguntas nessa planilha para que você possa colocar em prática o conceito de Gemba, para que você tenha uma ideia. Vamos lá, pessoal, qual que é a primeira pergunta, né? É você realmente verificar a tarefa que está sendo executada na sua operação. Focar principalmente aqueles processos-chave, aqueles processos que geram mais defeitos, os processos mais complexos, mais trabalhosos. É por esses processos que deve se iniciar o Gemba. Então, a primeira pergunta que você pode fazer ao operador deste processo ou da etapa crítica desse processo é qual é a tarefa que está sendo executada. Essa pergunta ela ajuda a compreender exatamente o que o colaborador está fazendo. A segunda é quais são os objetivos dessa tarefa, né? Entender juntamente com os operadores se os objetivos estão claros, para avaliar se eles estão alinhados com objetivos maiores da empresa. Será que o entendimento dos objetivos em relação aos operadores que executam essas operações críticas está alinhado com os objetivos do departamento e da direção da empresa? Quais ferramentas ou materiais aquela operação está utilizando, né? Isso mostra se os recursos atuais estão adequados, eficientes, estão alinhados com o padrão, se eles estão corretos, se não tem nenhuma ferramenta que pode causar um acidente ou variabilidade no processo, né? Como você verifica se aquelas ferramentas estão alinhadas com o padrão esperado e se realmente existe falta de alguma, se existe improviso de alguma, podendo acarretar inclusive uma condição insegura de trabalho. Você enfrenta algum desafio ou dificuldade na realização dessa tarefa? Nessa oportunidade você identifica obstáculos e possíveis pontos de melhoria fornecidos pelo próprio operador, que você precisa captar no Gemba para obter a melhoria contínua. Quinta questão, existem etapas que você considera desnecessárias ou que poderiam ser otimizadas, né? Você da parte de observador, mas logicamente uma boa pergunta em relação aos operadores que executam. Quais são as atividades que realmente são necessárias, que agregam valor? Quais aquelas que não agregam valor, mas são necessárias? E quais são aquelas que não agregam valor e não são necessárias e poderiam ser removidas do processo? Então, realmente é um momento em que quem executa esse tipo de auditoria no Gemba faz do processo produtivo, olhando principalmente as atividades de não valor agregado. Pergunta número 6. Como você verifica a qualidade do seu trabalho, né? Os operadores compreendem os controles de qualidade, os planos de controle, né? A frequência, como é feito o controle, se existe registro ou não, e o que ele faz quando ele percebe que a qualidade não está ok, não só em relação às características do produto, mas do processo, né? Como você verifica isso no chão de fábrica. A sétima pergunta, dentro de uma planilha de Gemba, é: há algo que poderia ser feito para melhorar seu ambiente de trabalho, né? Volto a falar, tanto da sua parte como observador, mas também do que pode estar incomodando os operadores no seu local de trabalho, na sua estação de trabalho, em relação a verificar as condições e o bem-estar do colaborador. Oitava pergunta, como você se sente em relação ao trabalho que realiza, né? Como é a satisfação do empregado e a motivação dele no local de trabalho, né, junto com os seus colegas? Quais sugestões você teria para melhorar o processo? Quais são as sugestões do operador e sua como observador para deixar as operações mais simples, mais práticas, mais fáceis, menos árduas, né, para que realmente a gente possa executar melhorias? Como que a gente encoraja a contribuição do operador para inovações e melhorias nas operações que você está auditando no Gemba? E por último, e não mais importante, e para mim aqui é uma das questões mais importantes, qual é o padrão de trabalho estabelecido pela direção da empresa, pela área de processos, para que você possa verificar se a operação está executando, o quanto ela adere aos padrões de trabalho. E se ela não adere, por que não adere, né? Houve treinamento, houve compreensão, o padrão é fácil de executar, e se ele não executa, quais são as razões? Então, tem aí 10 perguntas para que você possa começar um Gemba Walking, né? E juntamente
com outras pessoas de direção, de liderança, melhorar continuamente as condições de processo na sua empresa. E basicamente, pessoal, nós podemos fazer um Gemba para basicamente procurar os 8 tipos de desperdícios que existem no processo. É uma ocasião, é uma oportunidade que força nós irmos ao chão da fábrica para procurar basicamente transporte de material desnecessário, se existe espera para que o operador possa dar sequência no trabalho dele, principalmente se há espera dentro de operações gargalo que ditam o ritmo de produção de uma linha, se existe superprodução, se existe acúmulo de peças no processo ou entre processos, né? Superprodução é fazer muito mais do que o cliente deseja, muitas vezes, para manter uma máquina trabalhando, né? Não existe a certeza de vendas, mas como muitas vezes eu considero que um recurso ocioso é um desperdício, então eu puxo ordens de fabricação só para fazer o volume, né? Mas com uma chance pequena disso transformar de fato uma venda. Então, superprodução é um dos desperdícios mais onerosos da Toyota. Se existe um superprocessamento, né? Se existem um excesso de operações mais do que necessário para fabricar uma peça ou para montar uma peça, movimentos desnecessários ou mais do que necessário, principalmente movimentos de rotação, né? De erguer uma peça acima da linha do ombro, que traz condições de segura para o operador, defeitos e retrabalho, né? Defeitos e retrabalho é um dos desperdícios mais onerosos no processo, né? E estoque realmente desnecessário, basicamente esse estoque que está sendo dito aqui é qualquer material ou trabalho em processo ou produtos finalizados na empresa, mas esperando ser vendido. Então, um Gemba, né, pode ter numa planilha de verificação perguntas relativas a esses 7 tipos de desperdício. Na verdade, pessoal, qual é o propósito de realizar de fato o Gemba, né, o Genbutsu e o Genjitsu, né? Ou seja, qual é o objetivo de fato de eu estar no lugar certo, olhar os produtos certos ou as coisas certas, basicamente aquelas que merecem melhoria, aquelas coisas, aqueles produtos, aqueles serviços que estão com problemas e basicamente levantar dados para remover aquela causa raiz ou remover aquele tipo de desperdício. Pessoal, o maior propósito desse processo é basicamente atingir um hiperfluxo de produção. É fazer com que as peças elas cruzem muito rapidamente o processo produzido. É fazer com que as peças, a partir do momento que tenham a abertura de ordem de fabricação, elas possam correr rapidamente no processo e serem entregues em poucos dias, para que realmente nesse hiperfluxo há uma rápida e alta um giro de produtos no processo, fazendo com que o fluxo de caixa da empresa seja maior, que ela tenha a condição de fazer o faturamento das suas peças mais rapidamente. A partir do momento que você cruza rapidamente as peças no processo com um hiperfluxo, você aumenta vertiginosamente a sua lucratividade, né? A sua geração de throughput, a sua geração de lucros no processo produtivo. Então está aí basicamente qual é o propósito final quando a gente vai ao chão de fábrica, que é o Gemba, a gente vê produtos, serviços ou coisas erradas e através do Genjitsu colhe dados de fato para tentar realmente evitar que aquilo não aconteça. É para que eu não tenha aderência ao fluxo, para que não tenha atrito ao fluxo, para que a minha peça não fique parando no processo. Ela tem que fluir rapidamente e para o cliente, nem muito para o estoque, para ir para o cliente, para que eu tenha realmente um alto giro de produtos no meu processo produtivo, um alto fluxo de caixa e uma alta lucratividade. Pessoal, é esse o conteúdo de hoje, são essas 3 palavras envolvendo o sistema TOT de produção, que eu tenho certeza que a partir de agora você pode praticar muito no seu dia a dia. Se você gostou desse conteúdo, já deixa o seu like, envie suas sugestões para novos temas, deixa aí seu comentário se você gostou, se você não gostou, compartilhe com os seus colegas, com pessoas que podem obter aí o valor dessas informações, elas são totalmente gratuitas
E se você não é inscrito no canal, se inscreva para que você possa ser avisado sempre que nós lançarmos um novo episódio aqui no YouTube. Muito obrigado e até o próximo episódio.